1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Pula para o versículo 27, ainda do capítulo 2. E veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Versículo 30 ainda do capítulo 2. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam perante mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, por eles que me desprezam, serão envelhecidos ou desprezados. Versículo 33. O homem, porém, que eu não desarraigar do meu altar, será para consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá, quando chegasse a idade varonil. Versículo 35. E suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe suscitarei, lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Versículo 1 e 2 do capítulo 3, para finalizarmos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Versículo 3. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. Amém. Toma o teu assento em nome de Jesus. Dê aquelas palmas que só Jesus merece. Amém. Queridos, todos conhecem a história de Israel. Israel foi um povo eleito, um povo que lá atrás Deus chamou Abraão e disse: Eu farei de ti uma grande nação. Este povo será cativo em uma terra alheia por 400 anos. Mas depois que se cumprir esse período, eu suscitarei um libertador. Este libertador será o meu ungido. Ele estará incumbido de resgatar, de libertar o meu povo e tirar da casa da servidão, da casa do Egito. E foi exatamente isso que Deus fez. 430 anos depois, Deus levantou um homem chamado Moisés, um menino que estava sob o decreto de Faraó, porque todo menino nascido de 0 anos a 1 ano tinha recebido o decreto que seria executado, porque Faraó temia que aquele povo se tornasse numeroso e travasse uma guerra contra o Egito e prevalecesse contra eles. Porém, quando Deus tem um propósito, Deus guarda no meio das trevas. Diga para o teu irmão: e quando Deus tem um propósito na tua vida, pode se levantar o inferno, mas Deus, ele te guarda. Foi isso que o salmista disse no Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor, ele te guarda de toda fúria do inimigo que levantar contra a sua vida. E isso aconteceu com Moisés. A mãe dele desmamou esse garotinho, colocou dentro de um cesto, pôs no rio Nilo. Todos conhecem essa história, e ficou acompanhando para ver onde aquele garoto ia parar. De repente, o propósito de Deus foi se encaixando, porque Deus, ele trabalha em perfeição. Muitas das vezes você pode não compreender o propósito de Deus. Você pode não compreender o que está acontecendo na tua vida, o que está acontecendo na tua história, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Então, se está dando tudo errado na tua vida, dê-lhe glória. Está dando tudo certo na tua vida, dê-lhe glória. Está na bonança,
dê-lhe glória. Está na tempestade, dê-lhe glória, porque o Senhor está no controle da tua casa, da tua vida e da tua família. E se você tem promessa de Deus, no tempo certo, Ele suscitará o escape para a tua casa, para a tua vida e para a tua família, queridos. Interessante, a mãe de Moisés, Joquebede, ficou acompanhando aquele cestinho, as águas carregando. De repente, quem foi se banhar? Diga comigo, a filha de Faraó. Uma das pessoas da mais alta corte, da mais alta sociedade da época. Viu aquele garotinho, se agraciou dele e disse: olha que bebê lindo, fofo. Vou levar para mim, vou cuidar como meu filho. Vou adotar essa criança maravilhosa, mas eu preciso de uma hebreia para que possa cuidar dele. Olha que incrível. Quem foi amamentar a criança? A própria mãe. Já entrou a provisão de Deus. E ela disse: eu darei um salário para quem amamentar essa criança. Olha que incrível. Queridos, uma pergunta: escravo recebe salário? O escravo tem recompensa? Não. Aqui a mãe do garoto, ele estava recebendo um salário para amamentar seu filho dentro do palácio de Faraó, onde ele comeria do bom e do melhor e seria tratado como um príncipe do Egito, porque é assim que Deus faz. Deus tira o homem do monturo e faz assentar entre príncipes e princesas, porque este é o nosso Deus. Ele fala, ele estabelece o propósito e ele cumpre o propósito, porque ele é Deus poderoso para cumprir as promessas dele em nossas vidas, e ele deu promessa em nossas vidas e nada ofuscará as promessas de Deus em nossas vidas, porque ele é o Senhor nosso Deus. E o tempo não faz Deus se esquecer das promessas. O tempo não faz Deus se esquecer daquilo que Ele te prometeu. Talvez você se esqueceu, mas Deus te traz à memória nesta noite a esperança, porque no tempo certo se cumprirá, acontecerá, mas é na obra de Deus, não é na tua hora. Os propósitos de Deus têm um tempo estabelecido e decretado pelo próprio Deus. Não se esqueça que para Deus um dia é como 1000 anos. Eu não vi ninguém na Bíblia que teve promessa e se cumpriu do dia para a noite. Davi foi ungido rei, só tomou posse do trono 10 anos depois. Interessante, né? José teve um sonho, só foi se cumprir 13 anos depois. Muito tempo, né? Tempo suficiente para você desanimar, para você desistir, para você dizer que está dando tudo errado na sua vida, para você se perguntar: cadê Deus nessa história? Cadê as promessas? Cadê os sonhos? E Moisés e Josué, ele não fez nada disso, ele só adorava a Deus. Querido, quer ter vitória? Aprenda a adorar a Deus em todas as circunstâncias. Aprenda a ser fiel em tempo e fora de tempo, na paz ou na guerra. Aprende a adorar na chicotada ou não, sendo preso ou não, sendo caluniado ou não. Aprenda a glorificá-lo, porque Deus ama os que o adoram, os que o buscam. Deus honra aqueles que o honram. A tua paz com Deus, ela não é circunstancial, ela não depende da situação que você está vivendo. A tua paz com Deus, ela não depende do seu conflito interno, ela não depende das suas lutas, das suas guerras. A sua paz com Deus, ela tem que ser momentânea, ela tem que ser espontânea. Ela não depende do momento ruim que você está vivendo. Esse momento ruim, ele passa. A chuva, ela vem e passa, não passa? O sol escaldante vem, mas ele passa. A noite vem a sombra, vem a brisa suave. A chuva intensa, ela vem, mas ela passa. Depois vem aquela paz, aquela bonança, aquele frescor que traz o refrigério para as nossas vidas. E Deus cumpriu a promessa, tirou o povo de Israel do Egito, conduziu aquele povo, e Deus cumpriu a promessa que disse que lhes daria uma terra que mana leite e mel. Diga comigo, uma terra que mana leite e mel. Por isso que Deus prometeu para o povo de Israel. E Deus cumpriu. Diga comigo, Deus cumpriu. Deus não esquece das suas promessas dele. Deus, ele não se esquece daquilo que ele te prometeu. Talvez você fale, mas já tem 30 anos. Mas vai acontecer, queridos. Vai acontecer. Não esmoreça, não desanime, não retroceda, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, antes daqueles que perseveram para a vida eterna. E Deus estabeleceu uma nação,
levantou o irmão de Arão, de Moisés, Arão, como sumo sacerdote, e estabeleceu aqui uma tribo, chamada tribo de Levi. Este povo era um povo específico, um povo honrado, um povo privilegiado, Vitor, porque foi um povo escolhido para ministrar diante da casa do Senhor, um povo específico para preparar o coração do povo para a adoração do templo, um povo específico para poder carregar a arca, que era a presença de Deus real diante do povo, um povo específico para cantar, salmodiar, para poder atrair a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, e um povo, querido, exclusivo, mas porém, o coração do homem, ele é fácil de se inclinar para o pecado. O coração do homem é fácil de se esquecer daquilo que Deus fez, daquilo que Deus pode fazer e das promessas que Ele fará. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus levantou um sacerdote, descendente de Levi, chamado Eli. E este homem governou Israel, ele era juiz, e sacerdote governou e julgou Israel por 40 anos. Eli foi um bom sacerdote, ele foi um bom ministrante, ele foi bom para a família dos outros, aconselhava bem a família dos outros, cuidava bem dos problemas dos outros, porque 40 anos, se ele fosse um juiz ruim, ele teria sido destituído do cargo muito antes, teria sido exonerado. Quando o presidente governa mal, o que acontece? Impeachment dele. Quando o ministro governa mal, o que acontece? Impeachment dele. Ele teria passado por um processo de impeachment se ele tivesse sido um sacerdote ruim. Não foi. Só que teve algo aqui que ele foi. Diga para o seu irmão, ele foi omisso. Diga para o seu irmão, ele foi omisso com a sua casa, com seus filhos. Ele começou a ver que os filhos começaram a fazer o errado, mas repreendeu, mas não disciplinou. Ele os advertia, mas não tomava uma providência mais dura, mais cabível, não disciplinou. Quando nossos filhos, eles estão passando dos limites, o que é que nós fazemos? Nós o repreendemos e nós o disciplinamos. Quem é de 30 para lá sabe que os pais colocavam no milho, colocavam no grãozinho de areia ali, de joelho, vai ficar aí X tempo, 3 horas, 2 horas, de joelho até aprender. Enquanto não aprender, não vai sair do cantinho do pensamento, não vai sair da cadeirinha aí de reflexão. Era assim que acontecia. Tinha a repreensão, mas tinha também a disciplina. E ali começou a perceber que os seus filhos estavam transgredindo os mandamentos, eles estavam rejeitando as promessas de Deus, estavam rejeitando a lei de Deus. Eles estavam tratando aquilo que era sagrado com desprezo, menosprezando aquilo que era santo. E quando o homem começa a menosprezar o que é santo, ele está ferindo a santidade de Deus, querido. Ele está ferindo os princípios de Deus. E quando ele fere a santidade de Deus, aí o problema não é mais com o pastor, o problema não é mais com as pessoas, o problema é com o próprio Deus. Ele que vai intervir e vai entrar com providência, porque Deus, ele não permite que o altar seja profanado, que a adoração seja profanada, porque Ele é santo, Ele é poderoso, e Ele quer ser adorado em santidade, temor e reverência. Ele é o único digno de ser reverenciado dentro de um culto. Ele é o único digno que nós inclinamos a nossa cabeça e o adoramos e damos-lhe glória e dizemos: santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Ofni e Finéias começou a profanar o templo, começou a se prostituir dentro da casa de Deus, começou a possuir as ofertas que não lhe era para ser tocada, era para Deus. As ofertas que eram de Deus, eles tiravam para eles, e o pior, eles deixavam para Deus. Ofereceu o resto da adoração, ofereceu o resto do resto para Deus, e Deus, ele nunca quis estar em segundo plano. Ele disse: minha é a glória, meu é o poder, eu não divido a minha glória com ninguém. O Senhor diz: minha é a glória, eu não a dividirei com Deus nenhum, porque Deus é o nosso Deus, e a glória é dele para todos sempre, querida. A glória é sempre dele. A única estrela é ele, pregador não é estrela, cantor não é estrela, pastor não é estrela, a estrela é Jesus Cristo, a resplandecente estrela da manhã é Ele.
É Ele quem brilha, é Ele quem tem que aparecer, é Ele quem tem que ser adorado, cultuado com reverência. E aqui, queridos, começou a acontecer algo muito sério. Deus começou a repreender. E ali não estava nem aí. E ali começou a deixar as coisas ao léu, ao Deus dará. E aquilo foi subindo nas narinas de Deus. Deus foi se irando. Horrível coisa, querido, é quando Deus se ira. Horrível coisa é quando o nosso Deus se ira. Ele é longânimo, tardio em irar-se. O nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele demora de se irar. Mas diga comigo, Deus, Ele se ira. Deus se ira, querido. Muitos se pregam o atributo do amor de Deus, mas se esquecem do atributo de justiça, do atributo de retidão, de equidade de Deus. Ele é justo e pesa todos na balança da justiça. E diante da balança de Deus tem que estar tudo no mesmo nível. Se houver diferença, vai acontecer o que aconteceu com Nebo, Baltazar, o sucessor de Nabucodonosor. Neme, Tekel, Parsim, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Queridos, a balança de Deus, Ele nos pesa todos os dias. Como está a tua balança diante de Deus? Como está o teu altar de adoração diante de Deus? Como está a tua adoração? Como está a tua frequência nos cultos? Será que você vem só para cumprir uma agenda da semana? Ou você vem com intensidade? Ou você vem porque você quer adorá-lo? Porque você quer ser intenso? Porque você deseja estar aqui? Não porque você tem que estar, mas você está porque você quer buscar a presença de Deus. Como está a tua balança? Como está o teu altar de adoração diante de Deus? O altar de Eli foi achado em falta. A adoração dos filhos de Eli foi achada em falta. E quando Deus pesa na balança e acha em falta, meu querido, aí vem algo mais sério, vem a destituição. Deus vai te restituir. Deus vai te restituir se você não está fazendo aquilo que Deus quer. É sério dizer isso? É sério, mas lê o contexto aqui que você vai perceber. Versículo 30, Deus diz. Versículo 30, capítulo 2. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, eternamente. Mas Deus voltou atrás. Títulos não te garantem que você não será substituído. Pastores não garantem que o título dele será, se ele não andar em retidão, em reverência, não cumprir os requisitos que Deus quer, isso não garante que ele permanecerá. Ele pode ser restituído. Título não faz ninguém melhor do que ninguém. Títulos hierárquicos não faz ninguém ser superior a ninguém. Apenas hierarquias, porque precisa de pastores, precisa de sacerdotes, precisa de levitas, pessoas para conduzirem o povo a adorar a Deus. Mas isso não nos faz porque não sejamos restituídos por outro, porque ninguém é insubstituível. Somente a presença de Deus é insubstituível. Só Ele é. E a casa de Eli, Pedro, já tinha perdido a presença há muito tempo. Mas eles não perceberam. Queridos, terrível é perder a presença. Muito terrível perder a presença. Sem a presença, os cultos acontecem normalmente. Os louvores acontecem normalmente. As ministrações acontecem normalmente. Mas sem a presença, nada acontece. São cultos mornos. São adorações que não chegam ao trono, são cultos mornos que Deus diz em Apocalipse, capítulo 3 em diante, que não és quente, nem frio, mas és morno. Estou a ponto de vomitar-te, porque não és quente e nem frio, mas és morno. E não podemos, querido, tornar a nossa adoração morna. Não podemos entrar no templo e tornarmos mornos, mas temos que ser ou frio ou quente, para que a nossa adoração chegue até o trono de Deus. Ou você é neutro, ou você não participa. É assim que acontece. A palavra está dizendo isso. E Deus suscitou um profeta anônimo e disse a Eli: infelizmente acabou.
eu tinha uma promessa contigo, que os teus descendentes andariam diante de mim perpetuamente, de geração em geração. Porém eu voltei atrás, eu revoguei isso. E por teu irmão, e Deus, ele pode revogar. Diga para ele, Deus, ele pode revogar. O que ele te prometeu, ele pode revogar. Promessas, queridos, são condicionais. Títulos são condicionados a responsabilidades também. Quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Quanto mais você tem de Deus, mais Deus vai requerer de você. Quanto mais te é ofertado, mais alguém vai cobrar de você. Quanto mais você cresce, mais vai ter alguém de olho em você, olhando como você está procedendo, como você está andando, para que qualquer coisa você seja destituído. Então não brinque com o que é sério, não brinque com o que é santo, não seja omisso como Eli foi. E não seja como os filhos de Eli, que rejeitaram a presença de Deus, preferindo as adorações carnais, as orgias, preferiu a sua vontade própria e se esqueceram que Deus tem olhos, 7 olhos como chamas de fogo, e está sobre as terras a contemplar os bons, os maus. Ele vê o nosso pecado, ele vê o nosso erro, ele vê o que você faz no secreto quando ninguém te vê. Porque estar ministrando não significa que eu não esteja em pecado. Você pode pensar, mas está ministrando, está louvando. Não. Existem pessoas que denunciam em público aquilo que praticam em secreto. Tem muitas pessoas nesta geração, como a geração de Eli, está denunciando em público, mas praticando em secreto. Está denunciando o pecado em público, mas pecando no secreto. Tem muitas pessoas que estão descendo o cacete em público, mas no secreto é adúltero, é prostituto, roubo dízimo, trai a esposa, vê vídeos pornográficos e tantas outras coisas, mas Deus, ele está vendo. Eu quero te dar uma notícia: os olhos de Deus estão vendo, e a justiça de Deus virá sobre aqueles que não procederem segundo a sua reta e santa justiça. Deus, ele está vendo. Deus, ele nos assiste. Deus, ele nos vê no nosso secreto. E o importante não é como procedemos em público, é quando procedemos em secreto, onde só ele te vê, onde só ele vê o seu comportamento. Como o pastor Zão diz, em portas fechadas, onde você honra publicamente para ele, onde você adora em secreto para ele te honrar publicamente. Porque o homem a quem Deus honra é aquele que honra no secreto, para depois vir a honra pública. Não pense que a honra que Deus te dá, ela vai vir primeiro em público, ela vem do secreto. Quando você honra a Deus no secreto do teu quarto, quando você honra a Deus no secreto do teu carro, ali chorando, adorando, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho é teu, eu não sou nada sem ti. Quando você está lavando a louça lá e as lágrimas rolando no teu rosto, você dizendo: Senhor, eu te adoro, porque tu é essa razão do meu viver. Eu te amo mais que tudo, eu te amo mais que os meus filhos, tu és a existência da minha vida. Aí quando você honra ele, querido, no secreto, a honra vem publicamente. Alguns olham e falam: porque ele, porque ela, porque ele entendeu que honrar a Deus em secreto vale mais do que honrar publicamente. Os fariseus honravam publicamente, mas no secreto era um fracasso. Eles faziam orações bonitas em público, nas praças: ó Deus, eu te louvo, eu te venero, tu és aquele que deseja a minha alma. Se rasgava ali diante do povo, orava em voz alta, o povo falava: poxa, meu Deus do céu, esse homem fala bonito demais. Esse homem fala incrivelmente, ele tem uma neurolinguística perfeita, fantástica, ele tem uma boa oratória, mas Deus não está preocupado com oratória, Deus não está preocupado com neurolinguística, Deus não está preocupado com o seminário, embora seja importante. Deus está preocupado com corações quebrantados, com corações que honram em secreto. Deus está preocupado com Samuel. Querido, Deus, ele levantou Samuel para fazer uma diferença, e Deus, ele quer levantar Samuel nesta geração para denunciar o pecado dessa geração. Cadê você, Samuel? Deus, ele vai te levantar com poder, com ousadia, com graça e intrepidez para denunciar o pecado da casa do Senhor. Deus, ele vai te levantar. Se mantenha alinhado ao propósito de Deus, se mantenha alinhado
Porque Deus vai fazer. E Deus faz num momento de crise, de escassez. Israel estava vivendo uma escassez espiritual. As pessoas não acreditavam mais no sumo sacerdote ali. As pessoas não acreditavam mais em Ofni e Finéias, seus filhos que ministravam. Porque a fama do que era mal, do que eles praticavam, corria diante do povo. E o povo falava uns para os outros: ó, o pastor, vamos usar a linguagem de hoje para você entender. O pastor fulano de tal está fazendo isso. E o pai, que é o pastor deles, não está nem aí. E o negócio foi ficando feio. Foi acontecendo uma crise, uma escassez espiritual. É assim que muitas vezes você olha a igreja brasileira. Não, vou mais longe, a igreja mundial. É assim que talvez você olhe e fala: meu Deus do céu, será que ainda existe um profeta para fazer a diferença? Foi assim que Elias se sentiu, Pedro, sozinho. Ele achou que não existia mais profeta para denunciar o pecado da casa de Israel. Mas foi aí que ele se enganou. Deus disse: meu filho, tem mais 7.000 que eu reservei para profetizar, para denunciar o pecado. Tem mais 7.000 que não se inclinou diante de Baal. Tem mais 7.000 que me adoram em espírito e em verdade. Eu acredito que ainda há 7.000, querido, que não se curvou para o sistema, que não se vendeu e não se vende e não se venderá jamais, porque princípios não se negociam, princípios não se vendem. Princípio se pratica e se honra para que receba a honra e a bênção de Deus. Princípio é você ser portador da presença e compreender quando você erra e você dizer como Davi: Senhor, pequei mesmo, sou pecador, mas eu não quero continuar no pecado. Eu não quero continuar errando, eu não quero ser omisso. Pode me retirar tudo, tira palácio, tira riqueza, tira o nome de rei, tira tudo, tudo, tudo. Senhor, não retires a tua santa presença, Senhor. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Não retires de mim o teu Santo Espírito. É isso que você deve desejar. Que o Espírito Santo seja, querido, habite em você. Que você seja portador dessa presença. Tema que ele se afaste, se aparte de você. Não tema perder emprego. Não tema perder nada não. O resto Deus restitui. Porque Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Honre a Deus, independente da circunstância, honre a Deus. Honre a Deus, querido. Quando você honra a Deus, o que Deus diz aqui? Honrarei os que me honrarem. E em outra parte, o que ele diz? Mas desprezarei aqueles que me desprezarem. Que lado você quer estar? O lado dos que honram a Deus? Ou o lado dos que Deus despreza, dos que Deus rejeita? Dos que Deus toma o trono e dá para outro, do que Deus tira o cargo e dá para outro, do que Deus tira o ministério e levanta outro, do que Deus fala: não, você não serve mais, eu já rejeitei, por isso peço que nem mais ore mais. O livro de Samuel é o livro das restituições. Percebemos que Deus restituiu um reino. Saul não era para ser substituído, Eli não era para ser substituído. Os seus filhos não eram para ser substituídos. Você também não é para ser substituído. O teu ministério não é para ser substituído. Mas vai depender do teu proceder. É circunstancial? Aqui é. Tem promessas, queridos, que elas são circunstanciais. Vai depender de como você vai proceder. Tem coisas que vai depender de como você vai andar alinhado com Deus. Tem pessoas que no decorrer da caminhada se vendem, se prostram a Baal, começam a oferecer um culto de qualquer jeito, vem para o culto só para estar, muitas das vezes só quer público, só quer microfone, só quer estar na frente, queridos, e não é isso que Deus quer que você honra com todo o coração, que você rasga o teu coração e diga como Joel: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que as ovelhas do curral não venham florescer, mas todavia me alegrarei no Senhor, e me exultarei do Deus da minha salvação. Este deve ser o teu desejo de adorá-lo sempre, independente de como você está vivendo. E vou caminhar para o final aqui. Versículo 1 do capítulo 3, Deus disse: e o jovem Samuel servia quem? Ao Senhor. Servia quem? Não ouvi. Ao Senhor.
perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Não era como no tempo dos profetas. Não havia profetas como depois foi surgindo Isaías, Zacarias, Oséias, e etc. E tantos outros profetas maiores e menores. A palavra não era frequente aqui. E a Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Porque a profecia te alinha. A profecia te orienta. E a Bíblia diz que no Velho Testamento falou Deus por meio dos profetas. Orientou o povo por meio dos profetas, das profecias. Porém no Novo Testamento, Hebreus capítulo 1 e 2, você vai ver que nos últimos dias falou o Senhor por meio da sua palavra, por meio de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, aleluia, que é a fiel testemunha que nos orienta, nos guia e nos instrui por meio da sua palavra, para que nós não venhamos nos corromper e venhamos abandonar a nossa prática de pecado e no céu o nosso eu, o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa exaltação, porque toda honra e glória sempre pertenceu e sempre pertencerá ao nosso Deus, e ninguém mais é digno de glória senão Ele, senão nosso Senhor. Ele é o governo que governa sobre todos. Ele deve reger a sua casa, a sua vida e a sua família. Só Ele, ninguém mais. Interessante. Estou caminhando para o fim. E o Senhor Samuel também já deitado antes que a lâmpada, diga comigo, que a lâmpada se apagasse. A lâmpada de Deus estava prestes a apagar. E quando a lâmpada de Deus se apaga, o povo vai estar literalmente em trevas. O que Jesus disse? Eu sou a luz deste mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, serão alumiados, serão iluminados pela luz, pela presença de Deus. Não é em vão quando você passa que você é diferente, alguém olha e fala, você é crente. E não te conhece, mas ele identifica que você é luz, que você é sal, que você é iluminado, que você é diferente, porque você pertence a Ele, porque você é dele, porque você é escolhido dele, porque você é adorador dele, e você é logo identificado no meio da geração, porque luz e trevas não se combinam. E Deus chamou Samuel, passou o relatório e falou, ó, está acontecendo isso. Fala para ele que eu vou substituir ele. Que acabou. Os filhos dele vão morrer. Você vai morrer. Eu estou passando o teu ministério para outro. Vou suscitar profeta que é fiel à minha palavra, que é obediente aos meus princípios, que me honra, porque honra aos que me honram e desprezarei os que me desprezam. E foi isso que fizeste, me desprezaste, também te desprezarei. E estou aqui cortando o teu ministério da face da terra. Deus faz isso? Faz. Deus fez com Saul e fez com a casa de Eli. Queridos, não queira ser substituído, não. Ainda há tempo de colocar teu cara no pó e se arrepender e falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, não me deixe ser omisso. Não me deixe que o meu coração se endureça e eu venha me ensoberbecer e eu venha me enveredar para os pecados, que eu venha me inclinar para a minha maldade. Meu coração ainda há tempo de você dizer, Senhor, me perdoa, porque eu não quero ser substituído, eu quero estar diante da tua presença. Quando a luz se apagar, queira só o Senhor. Quando a luz se apagar, queira estar diante da presença dele, adorando com toda intensidade, rasgando teu coração e se derramando diante do altar de Deus. E Deus fez isso, e ali nem questionou, ele estava tão consciente, que ele nem ligou. Mas eles foram para a guerra, estavam perdendo a guerra. 2 adúlteros voltaram para tocar na arca, buscar a presença de Deus, porém Deus não estava mais com eles. E eles perderam a guerra e a arca foi tomada. Quando a arca é tomada, meu irmão, é a presença que se vai. E Israel, rolou um comentário que dizia, e acabou-se. Foi-se a glória de Israel. Porque a arca foi levada. Porque a presença foi tomada. Porque o Espírito foi retirado.
E quando a presença é tomada, meu querido, é como um céu sem estrelas, é como um mar sem peixes, é como um dia ensolarado, porém aquele dia esquisito, assim, sabe, aquele dia estranho. É assim que acontece quando você perde a presença. Você anda com a sua face obscura, aquele rosto sombrio, ninguém consegue mais enxergar o brilho